nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Quero convidar aos presentes para ficarem sobre os pés. Vamos continuar orando por nosso país, por Israel e pelos missionários que estão espalhados pela terra. Quero convidar o presbítero Antônio Carlos para nos conduzir a Deus nesta oração. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez, mais uma noite na Tua presença, para servir ao Senhor, para Te adorar, ouvir a Tua voz mais uma vez. Mas neste momento, em Tua presença, meu Pai, queremos apresentar a nossa nação brasileira, queremos pedir a Tua bênção sobre a nossa nação, que o Senhor repreenda, meu Pai, dessa nação, toda idolatria, toda sujeira, tudo aquilo, Pai, que não agrada aos Teus olhos. Que o Senhor repreenda, meu Pai, que o Senhor traga salvação, libertação, restauração para essa nação, para as pessoas que vivem aqui nesta nação, as autoridades que regem esse país, que o Senhor conceda inteligência, sabedoria, para que eles possam fazer o que é certo, que eles possam fazer, meu Pai, aquilo que é dever deles. Que o Senhor conceda também, ó Pai, ao nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sabedoria para governar este país, ó Pai, diante da Tua presença. O Senhor é poderoso, o Senhor conhece todas as coisas. Apresentamos também a nação de Israel, que o Senhor, meu Pai, abençoe aquela nação, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo salvação para aqueles judeus que ali vivem e os demais que vivem ao redor deste mundo, ó Pai. Queremos apresentar os missionários, que o Senhor continue suprindo a necessidade dos Teus servos, que o Senhor continue sustentando, enchendo cada um deles da Tua presença, com Teu Santo Espírito, para que eles possam dar continuidade à obra missionária. E que o Senhor levante pessoas também com a mesma visão, Pai, para que possam dar as mãos e possam, meu Pai, dar continuidade também à obra missionária. Não só na nossa nação, mas em todos os cantos onde possui os missionários, missionárias que estão ali arregaçando as mangas, Pai, para pregar a Tua palavra, anunciar o Teu evangelho. Que o Senhor, meu Pai, continue abençoando cada um deles. E que essa noite também, meu Pai, o Senhor manifeste a Tua presença em nosso meio. Que haja restauração, renovo e, acima de tudo, salvação de almas. Nós Te pedimos isso e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Pastor Agnelson, escolhe e canta com a gente 2 hinos. Glória a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor, vamos cantar 243 da nossa harpa cristã. e 244. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, venda por isto, gozaremos em Tua face. Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, e no peito um fogo lavra, enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós Te suplicamos nova vida pra Tua igreja, ó, não tardes, nós desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que do seu ninho
seus filhos bem abrigados. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue ao céu nos ganhou. Ao meu Senhor eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão o povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ó meu, que tenho no meu coração, eu dou, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus no mundo de tribulação, e não tem temor que confia em Deus, mas real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou, louvai a Jesus, dá-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. A cruz nos ganhou a vitória. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Cadê o coral? Já chegou? Ao meu, cadê? Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Meus irmãos, fiquemos em pé mais uma vez. Eu vou convidar o pastor Nestor para fazer a leitura. Depois da leitura, ele também fará uma oração. E na sequência, quem vai dirigir, quem vai dar a condução, já pode vir para cá. Aliás, já pode vir agora, para quando terminar a leitura e a oração, a irmã já está aqui. A postos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, é sempre uma satisfação passar por aqui, estar aqui, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Queridos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 6, Gênesis capítulo de número 6, glória a Deus, aleluia. Verso de número 5. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé, que era varão justo, reto nas suas gerações. Noé andava com Deus.
Senhor nosso Deus, amado Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de nos reunir, Senhor. Louvo ao Senhor, meu Deus, pela vida deste povo, pelo pastor presidente aqui e todos os demais cooperadores e obreiros desta casa, Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque vindo de Ti, a Tua palavra nos renova, Senhor. Enaltece, Senhor, meu Deus, a nossa vontade de servi-lo, porque o Senhor é bom. E que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, venha encontrar guarida, Senhor, meu Deus, nos corações daqueles que entrarem por essa porta para ouvir a Tua palavra, para sentir a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Quem crê diz amém. A paz do Senhor para todos. Graças a Deus por essa noite, mais um culto das senhoras, e louvamos ao Senhor, estamos felizes por isso. Eu quero ler em Filipenses 4:6, que diz: de nada estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu estava meditando sobre a nossa agonia, sobre a nossa inquietação, a agonia que a gente vive. E estamos ansiosos e agoniados e preocupados com tantas coisas, e que não conseguimos entregar nas mãos do Senhor as nossas dificuldades, as nossas aflições. E eu estava de joelho e eu falei: Senhor, a gente fica tão agoniado, e isso é tão real. Eu tenho certeza que isso não é só comigo que se passa, mas eu acredito que com todos em algum momento deve passar. E às vezes nós ficamos tão agoniados e nós nos ajoelhamos para orar e para falar com o Senhor, e nós não conseguimos ter paz, não conseguimos ter um foco nisso, em orar, em falar para o Senhor as nossas queixas, porque tudo nós temos que levar ao Senhor, e que se nós estamos aflitos por alguma coisa, levar ao Senhor oração, deixar aos pés do Senhor, deixar nas mãos dEle. E mesmo assim nós sabemos disso, e muitas vezes nós nos ajoelhamos e não conseguimos nos concentrar nisso, porque quando começamos a orar, de repente nós nos pegamos pensando em outras coisas. E essa é a agonia do dia a dia, essa é a nossa agonia. Mas a Bíblia diz que nós não devemos estar inquietos e não devemos estar ansiosos, porque precisamos colocar nas mãos do Senhor. E precisamos orar, precisamos colocar nas mãos dEle. E no momento de aflição e de dificuldade que nós chegamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, nós às vezes não conseguimos nos concentrar para fazer isso que nós devemos fazer para ter a solução para os nossos problemas. Então vamos nos desprender de tudo nessa noite e depositar nas mãos do Senhor toda a nossa confiança, todas as nossas aflições, parar um pouco, respirar um pouco e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para te adorar, então eu vou me concentrar nisso, e o Senhor vai receber a nossa adoração essa noite. Amém? O Espírito de Deus está aqui. O grupo de louvor se prepara. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são.
Aleluia. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu peço que a igreja se coloque de pé. Vamos continuar no mesmo espírito que estávamos pela manhã hoje na Santa Ceia e entregando ao Senhor todas as coisas, né? A irmã Miriam já disse que as nossas preocupações devem ser lançadas aos pés de Jesus, devem ser entregues a Ele. Então que possamos entregar agora as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas dores, porque no momento certo, o escape, o descanso, Ele chega para as nossas vidas. Amém? Aleluias. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, Porque eu não estou sozinho. porque eu não estou sozinho nessa. Quem está contigo? Guerra está comigo. O braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar.
fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A irmã Josefina, com a oportunidade, e logo após Márcia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Jesus. Cumprimento a Madre Igreja com a paz do Senhor. Amém? Quero agradecer ao Senhor Jesus por mais uma noite, mais um culto a Ele, pelo fôlego de vida, porque mereceu, eu não mereço nada, mas Jesus, Ele é bom. Eu quero deixar aqui para meditação em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar do amor do Senhor.
Eu agradeço a oportunidade. Márcia. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nosso Senhor está Em Jesus Cristo. Desculpem. A parte de Jesus, amém? Eu estou muito feliz por estar aqui nesta noite. E eu gostaria de deixar aqui o Salmo 139 para a meditação na igreja. Amém? A Bíblia diz assim: o Senhor Deus, tu me sondas e me conheces, sabe tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me protege com o teu poder. Esse salmo aqui, o Davi, quando ele faz essa expressão, quando ele diz esse salmo, ou quando ele escreveu, ele fala dos atributos de Deus. Ele está falando da onipotência, da onipresença e da onisciência do Todo-Poderoso. Em toda a nossa jornada, no nosso caminho, nós precisamos desse atributo. Há momentos na nossa vida em que Deus ele tem que estar presente. Há momentos na nossa vida em que Deus só de longe ele nos observa. Nós podemos muito bem lembrar de Pedro, quando Pedro ele negou Jesus, sabe? Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez e o galo canta, e ele retorna de Jerusalém para Galileia, e quando chega na Galileia, Jesus não estava lá. Pedro volta à prática da pescaria, a qual Jesus não tinha mais chamado ele. Jesus não queria mais que ele pescasse, mas ele vem agora de algo que ele cometeu e achou que Jesus não queria mais ele. E ele se sentiu culpado, sabe? E ele, talvez a mente dele estivesse perturbada, dizendo: você errou, você pecou, você não serve mais para nada, para um ministério, o Senhor Jesus não vai te querer mais. E quando ele volta à pesca, à prática da pescaria, Jesus Cristo, ele aparece do outro lado, e ele diz: filhos. Foi naquele momento que Pedro também precisava ver Jesus Cristo. E nós precisamos ver Jesus Cristo. Precisamos sentir Ele, porque há momentos em que parece que a gente não vai conseguir. Momentos difíceis da nossa vida, não é, irmã? Mas o Senhor Jesus, Ele aparece no momento certo. Ele está na hora certa, em que você e eu precisamos. Nós que não entendemos isso, mas o Espírito Santo, Ele sabe de todas as coisas, pois Ele é o nosso amigo e o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Antônia Estrela, com a oportunidade, logo após vamos ouvir as apresentações. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti. Deus, paz do Senhor, igreja, glórias ao Senhor. Fico muito feliz por mais uma oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com o povo de Deus, louvando ao Senhor e engrandecendo o seu nome. Eu quero deixar para a meditação da igreja alguns versículos. Que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 3, que diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Apocalipse, capítulo 20, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esses 3 versículos para a nossa meditação. Primeiro eu li quando João Batista começa o seu ministério pregando no deserto. Qual era a mensagem de João Batista e qual é a mensagem para todo aquele que ouve o Evangelho de Cristo e ainda não aceitou? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Minha irmã foi fazer uma cirurgia recentemente e ela ainda não serve ao Senhor. E eu, com temor, escrevi para ela e disse assim: olhe, estes são os passos para aceitar Jesus. Primeiro você se recorda dos seus pecados, se arrepende do que cometeu, confessa e deixa, para que você alcance misericórdia e tenha a vida eterna. Eu temi por ela, porque ela se submeteu a uma cirurgia de grande porte, e os riscos eram iminentes. E aí eu disse para ela: olha, o primeiro passo, o primeiro degrau é esse, arrepender-se, que foi a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque é chegado o reino de Deus. E essa é a mensagem para mim e para você. Arrependimento sincero, arrependimento verdadeiro. Deixar as velhas práticas, as velhas obras, para viver uma nova vida com Cristo. A conversão, a verdadeira conversão. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo quer de mim e quer de você. E porque eu li também o versículo 11 de Apocalipse 20. Rua sem saída. Hoje é domingo. Foi ontem, meu Deus? Não, semana passada. Eu cruzei com 3 placas. 3. Que eu nunca vi tanta placa de rua sem saída. Mas eu falei: meu Deus, o Senhor está falando comigo com essas placas. Rua sem saída. Rua sem saída. Rua sem saída. Irmãos, aqui está a rua sem saída. O juízo final. O grande trono branco. Onde aqueles que não aceitaram, que não se converteram, que não viveram o verdadeiro evangelho, vai se deparar. Foi a mensagem da EBD nesta manhã, a qual arrebatou coraçõezinhos. Meu Deus, eu temi, porque a mensagem era tão forte. E 7 adolescentes ali, pela primeira vez, ouvindo uma mensagem tão forte, impactante como essa. O grande trono branco, o juízo final, a rua sem saída. Daqui você não tem mais para onde ir. E creiam, a quem estava aqui pela manhã ouviu, os 7 aceitaram o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Houve grande festa no céu, porque eles entenderam a mensagem. A nossa escolha é aqui e agora. Negar a nossa carne, nos negarmos todos os dias. Igreja, não é fácil. Não é fácil. O evangelho é de porta estreita. É de caminho apertado, mas que conduz à vida eterna, que conduz a Cristo, que conduz ao Pai da misericórdia, que conduz ao nosso Deus Todo-Poderoso. A porta larga. Eu cruzei também no caminho com uma moto que tinha 3 mulheres. Uma moto, 3 mulheres e um homem pilotando. Eu olhei assim,
Não me aguentei, eu falei, Jesus. Aí depois do susto, eu disse, meu Deus, tem misericórdia. Não estão indo para o culto. Não estão indo te adorar. A porta larga está aí. Não estão indo te adorar. Por isso aproveite. Receba a mensagem das boas novas de salvação do Senhor Jesus. Pregue a tempo e fora de tempo, você que é salvo e você que ainda não é. Enquanto é tempo, se arrependa e procure humilhar-te diante de Deus, confessar os seus pecados, abandonar e alcançar misericórdia, para quando chegar no grande juízo final, a gente ouvir: vinde bendito do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e que a gente tenha em mente e tema ao Senhor. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, com muita alegria, queremos apresentar nossos visitantes dessa noite. Está conosco o Caio Nilson. Cadê o Caio Nilson? Estará ali. Deus abençoe, bem-vindo. Irmã Mari, cadê Mari? Estará aqui, Deus abençoe, bem-vinda também. Esther e família. Cadê Esther e família? Está ali atrás, Deus abençoe, bem-vindos. Jaqueline, cadê Jaqueline? Está ali a Jaqueline, bem-vinda, Deus abençoe em nome de Jesus. Tem mais visitante aqui na nave da igreja que não deram o seu nome, mas que é visitante, está conosco. Dê um sinal assim para apresentarmos também. Tem ali mais uma irmã. Deus abençoe, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, está conosco o pastor Nestor Barbosa, amém? Já leu a mensagem nessa noite, será o pregador da noite, pastor presidente da cidade de Aratuípe. Pastor Nestor nasceu nesta igreja, cresceu nesta igreja, nosso amigo, nosso irmão, com ele e a sua esposa, a irmã Josiane. Cadê Josiane? Está ali a irmã Josiane, fica de pé aí, Josiane, Roberto. Fica em pé também, Jade. Você é daqui, mas de repente o povo quer te ver, lembrar, né? Que é filha do pastor Nestor, congrega conosco aqui a mãe Jade. Cadê Luquinhas? Não estou vendo Luquinhas. Já foi embora ou está por aí? Ah, está por aí o Luquinhas. Tem o Luquinhas também, a família é grande. E com eles também está a nossa irmã Andresa. Cadê a Andresa? Fica de pé, Andresa. Pronto, está ali a Andresa, que é de lá de Aratuípe, está com eles aqui. A igreja quer receber nosso pastor. Muito obrigado, pastor. E todos os visitantes dessa noite, diga: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sua presença aqui nos trouxe alegria, que de prazer a nossa alma se alegrou. Agora toda a igreja vai dizer para você: foi bom conhecer você. Vire para o lado, cumprimente o seu irmão. Dê a paz, receba a paz também. Diga para ele que Jesus te ama. Ó meu irmão, eu te amo também. Eu te amo e Deus te ama, e assim nós vamos viver. Eu te amo e Deus te ama, e assim nós vamos vencer. Mas oh glória, Jesus é bom. Quem acha que ele é bom? Canta aí. Ele entrou na minha vida e mudou meu coração. Diga glória. Jesus é bom, ele é bom. Jesus é bom, muito bom. Oh, glória. Jesus é bom. Vamos ouvir uma saudação também com a nossa irmã Josi. Você veio de tão longe, a gente tem que te ouvir. E logo após a irmã Andresa vai estar louvando ao Senhor e vamos arrecadar as ofertas. Hoje desembarca os vasos, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desembarca os vasos, Jesus, enche de azeite do céu, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora.
agora. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. É muito bom estar aqui de volta, nem que seja de vez em quando é de 6 em 6 meses, depois vira de 1 em 1 ano, mas nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus. Nessa oportunidade nós viemos a Abrantes por 2 motivos. Minha filha está para casar e nós viemos fazer algumas coisinhas, resolver algumas coisas e revisão médica, porque agora eu só vou lá uma vez por ano. Isso é resposta de oração desta igreja também. A minha vitória é a vitória desta igreja, porque vocês estiveram junto comigo. E hoje nós podemos dizer que o nosso Deus, Ele é maravilhoso, que Ele é grande, aleluia. Eu vou deixar aqui, em Lucas 8, a partir do 40, nos fala de um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga. Que ele vai até Jesus, e ao ir até Jesus, ele se prostra até Jesus, rogando para que Jesus vá até a casa dele, porque ele tinha uma filha que estava à beira da morte. Mas o interessante é que num caminho, indo à casa de Jairo, acontecem algumas coisas, e chegam alguns homens e diz a Jairo: não importuna mais o mestre, porque a tua filha morreu. Jesus, ouvindo, olha para Jairo e diz: crê somente. Eu não sei o que você está passando, mas a resposta de Deus nesta noite é: crê somente. E eu agradeço a oportunidade. Vamos ouvir a irmã Andresa e fazer também um ofertório. Quero convidar o presbítero Antônio Carlos para estar fazendo essa oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua presença estamos aqui te adorando, te servindo. Neste momento vamos adorar o Senhor com as nossas contribuições, nossos dízimos e oferta. Queremos pedir a Tua bênção, meu Pai, sobre a vida do Teu povo, que tem dizimado, tem ofertado com alegria para o crescimento da Tua obra. Que o Senhor continue fazendo os Teus servos crescerem, prosperarem em todas as áreas das suas vidas, Pai. E que essas bênçãos se multipliquem e sejam bênção para a vida de outras pessoas também. Quero apresentar também aquele que não está podendo, aquela que não está podendo contribuir, algum motivo, condições financeiras. Pedimos a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa também. Que o Senhor abra as portas, Pai. Que o Senhor abençoe a vida da Tua serva, do Teu servo, para que ele possa contribuir para o crescimento da Tua obra. Dê sabedoria a cada um deles, para que possam também administrar aquilo que o Senhor vai derramar e tem derramado sobre a vida de cada um. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Eu sou da Amada Igreja com a paz do Senhor. Eu sei que é muito clichê dizer isso, mas é um prazer conhecer mais uma casa do Senhor, conhecer os irmãos. Aqui em Isaías 43, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti.
O grupo está com a oportunidade, eu também já agradeço a minha participação logo após o pastor. Ômega, Cristo, Filho, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça, para que vejam Deus em mim. Quero descer a casa do oleiro e como um vaso podes me refazer. Eu quero ser como instrumento, quero adorar em todo tempo. Sobre das barro, podes moldar-me se precisar. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que
mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande. Não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Ele sabe quantos grãos de areia tem lá no oceano. Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem a sua imagem e semelhança, está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Glória a Deus. Meus amados, fiquemos sobre os nossos pés mais uma vez. Vamos receber o pastor Nestor, que será o preletor desta noite. Glória a Deus. Meus irmãos,
Mais uma vez a paz para quem chegou depois, a paz do Senhor Jesus, e poder sentar. Eu não sou digno de tanta honra. Muito obrigado em nome de Jesus. Camarada que está lá na roça, né? A gente não tem muitas formalidades, não. Amém? Eu trago aqui um abraço de toda a igreja aratuipense. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus tem me concedido. Eu costumo dizer que eu gosto de viver os planos e a vontade de Deus. Às vezes a gente conjectura planos dos quais que a gente não tem nem capacidade para arcar com as responsabilidades desses planos. E a igreja de Aratuípe tem crescido de forma exponencial, tanto que até as pessoas lá, só existem 2 igrejas hoje nesse patamar, que é a Assembleia de Deus hoje, e a primeira igreja batista tem 43 anos. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado naquele lugar, e eu entendo que é somente a graça de Deus. Eu sempre digo que eu devo muito a Deus, muito, muito ao Senhor. Os irmãos que são da antiga aqui sabem que eu sou o único filho que restou vivo da família, fora minha irmã Pátia ali, que Deus também me preservou, mas havia um diagnóstico na nossa família que todos os homens morreriam até acho que mais durou foi 20 anos, né? E eu devo muito ao Papai do Céu. Deixa eu soltar isso aqui para que vocês entendam a importância de apresentar a uma criança no Senhor. Aí eu não sabia nada disso, e um dia eu fui ver meu avô Nestor lá em Valença. E toda vez que eu ia lá, eu dobrava o joelho. E quando chegava aqui, eu era separado para auxiliar, depois para diácono, não era isso, Graça? E depois presbítero, todas as vezes que eu fui lá. E uma dessas vezes eu perguntei, meu avô, bota a mão na minha cabeça, e ele botava. Aí na terceira vez que eu fui lá, eu perguntei para ele, porque isso tocava o meu coração. E eu disse para o meu avô o porquê que eu tinha sobrevivido. Ele disse, porque você foi o único bebê que foi apresentado na Assembleia de Deus. Todos eles morreram. A minha irmã Pati, ela carrega essa anomalia, porém não se manifesta nela também, porque ela é crente. Você entende o poder de Deus, o que Deus pode fazer na nossa vida? Às vezes você não considera as coisas mais significativas para a nossa vida, tanto essa vida quanto a outra vida. Falando em vida, abra a sua Bíblia aí, por gentileza, no texto onde nós lemos. Meus queridos, está cada vez mais difícil ser crente. Não é isso, pastor? Está cada vez mais difícil ser crente nessa terra. Ou a gente é crente ou a gente é crente. Não tem outra saída, não. Glória a Deus. Por isso, né, eu gosto desse texto de Gênesis aqui, que é muito importante. Nós lemos aqui o verso de número 5 do capítulo 5, que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação, pensamentos, né, de seu coração era só continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Olha o grau que se encontrava. E disse o Senhor, eu destruirei, isso aqui é propósito, eu destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Agora, quando você chega no verso de número 8, é que me encanta. O verso 8 diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A questão é quem eu sou em uma sociedade corrompida e corruptora. Quem eu sou? E Deus tem planos mesmo para essas pessoas que se corromperam, as pessoas que erraram, que pecaram, que tiveram algum problema no curso da sua vida. Mas mesmo assim, Deus ainda cria uma situação. Vai para o verso de número 13, vai dizer o seguinte,
Então disse Deus a Noé, aqui é o chamado de Noé, para mudar a situação do mundo, para mudar a situação das pessoas. Deus está querendo abrir uma porta, Deus está querendo criar algo que sirva para a nossa salvação. Então, quando chega no verso 3, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Aí ele diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofer, e o compartimento da arca, e betumarás por dentro e por fora. O projeto de Deus, mesmo quando o homem tenta acabar, destruir, abandonar e perder até a própria vida, Deus ainda tem projeto e plano. Parece-me que Deus, ele não para, Deus não desiste de jeito nenhum. Até a última instância, Deus ainda nos quer, ele nos busca. O mais hediondo homem. A gente passou por algumas igrejas que a gente percebeu que pessoas, por exemplo, as pessoas levam e dizem assim: não vai prestar, não dá em nada. Hoje nós temos em Aratuípe uma quantidade significativa de jovens e de pessoas, porque três jovens foram alvo de tiro, inclusive da própria polícia. E eu lembro que eu morava na primeira casa, era no andar em cima, e eu vi os disparos. Na mesma hora eu desci para o joelho e disse: Deus, não deixa acontecer. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a orar para Deus salvar a juventude, porque quem vai depois de mim fazer aquilo que se tem feito, se Jesus não voltar? A nossa juventude, é ela que vai dar continuidade àquilo que a gente começou. Os jovens precisam entender que essa geração que está aqui agora, que um dia será recolhida se Jesus não voltar ainda, são os responsáveis de levar à frente a mensagem do Senhor. Deus chama Noé e diz: Noé, é o seguinte, eu vou resolver o problema disso aqui. Noé, ele é um mensageiro do Senhor, ele é o intercessor entre o próprio Deus e a nossa própria vida. E aí ele diz o seguinte, e ele diz assim: faça para ti uma arca. Quando a gente vê assim, faz para ti, é porque Deus, ele de uma forma prévia, ele sabe o que vai acontecer. Porque o enredo, a maioria dos irmãos aqui já sabe. Noé vai lá, constrói a arca e levou tempo para fazer isso, ele e a família dele. A arca começa agora a ser construída, e tudo que Deus manda construir, ou que ele constrói, é com propósito, é com objetivo. Mas as pessoas não conhecem os propósitos de Deus, não conhecem o objetivo de Deus, porque determinadas coisas estão sendo executada ou feita, ou Deus nos chama a atenção por alguma coisa. Nós temos que estar atento à vontade de Deus. O texto bíblico, que todo mundo já sabe, mostra que Deus manda que construa uma arca. A gente sabe com toda a convicção que mesmo com aquele tamanho todo da arca, não poderia ocupar toda a humanidade, todas as pessoas que estavam lá. Mas Deus manda construir uma arca. E a arca é o seguinte: eu entro nela se eu quiser. Não é algo compulsório, querido. É algo que a gente resolve fazer e resolve entrar. O interessante dessa arca que constrói é que todo mundo ouviu o aviso e todo mundo sabia que isso ia acontecer, porque Noé, o pregoeiro da verdade, da libertação e da salvação, ele começa a anunciar que viria o dilúvio. Mas a dureza do coração do homem é tão grande, que todas as coisas que Deus ele faz para nos guiar, nos orientar, para que a gente possa ser salvo. Então, eu percebo quando ele constrói a arca, que é a primeira igreja que é construída. Porque ele começa a reunir e ele começa a pregar o evangelho, levar o evangelho. Você precisa de salvação, você precisa entrar na arca. Mas eu quero nomear aqui algumas características da arca que eu acho muito interessante. É que uma das coisas que Deus mandou que ele fizesse foi: betuma ela por dentro e por fora. Por quê? Porque eu não quero nem interferência de dentro para fora e nem de fora para dentro. Aqui o negócio é reservado. Quando ele disse que para betumar é porque não poderia ter nenhuma influência. A outra coisa interessante é: a arca só tinha uma janela.
E como que eu fazia para ver essa janela ou conseguir ver alguma coisa? Eu teria que olhar, porque a janela não está nem no lado direito, nem no lado esquerdo, a janela não está na frente, não está na minha retaguarda. Para que eu possa ver o céu, eu tenho que por uma janela, e se falha a memória, que o pastor me corrija, em torno de 45 centímetros por aí, quadrado, lá em cima, era somente para olhar e acabou. E só quem podia fazer isso era Noé. Então, se eu quisesse, eu estando dentro da arca, se eu quisesse ver o céu, só haveria esse meio. Ou seja, se eu quisesse ver alguma coisa fora de dentro da arca, eu tinha que levantar a cabeça e olhar. É ele, é através dele, é lá em cima, é somente por meio dele eu só posso. Visão perfeita, somente no céu, somente para o céu. Se eu quiser ter uma visão verdadeira de quem é Cristo, eu dentro da arca, eu tenho que olhar para cima e nunca olhar para baixo. Sabe qual é o problema nosso da humanidade? A gente está muito acostumado a olhar para as coisas aqui de baixo. Mas levantai as vossas cabeças, que virá o Senhor da redenção. O que Deus, o propósito que Ele tem na nossa vida é esse. Tem um outro aspecto da arca também que a gente tem que entender. À medida que a chuva lá, à medida que a tempestade cai lá embaixo, cada vez que a chuva cai, aqueles que estão embaixo vai ficar cada vez mais embaixo. E a arca vai subindo, 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 subindo. O aspecto do arrebatamento. Quem está envolvido, quem está na arca, quem está na igreja, quem está servindo a Deus, quem está na presença de Deus, você nem percebe, porque você está dentro. O terror está lá fora, mas aqui dentro está guardado. Tem gente que crê nisso aqui nessa noite. Ei, fica na igreja, não saia da igreja, não abandone na igreja. De manhã, escola bíblica dominical. À tarde, círculo de oração. À noite, culto de adoração e louvor ao Senhor. Fica na igreja, fica para a igreja. Aí ela vai subindo. Segundo aspecto, ela vai subindo. Eu entendo que à medida que eu estou envolvido nisso, é a primeira igreja que para mim que aparece. Ele reúne os seus. Aqueles que chamou, teve chamado, não veio, perdeu. O outro aspecto é o seguinte, é que quando a porta fecha, não tem ninguém que venha abrir. Você só tem essa oportunidade para entrar. Ou você se resolve hoje e entra. As coisas, os prazeres que estavam lá fora, eles não estavam nem aí. Mas eu percebo o seguinte, que enquanto a água sobe, agora ele vai cair na realidade. Vai dar um choque de realidade. E eles começam agora, eles vão tentar. Eu entendo que não é bem nesse jeito aí não. Mas detalhe, irmãos, você acha que a pessoa que está morrendo afogado, encontrar uma pessoa do lado, ele não vai montar no pescoço dessa pessoa? A arca tinha que ser literalmente selada. E selada por dentro e por fora. Por quê? Porque não adianta ter o selo por fora se você não tiver o selo por dentro. Não importa você dizer que é crente assim, na aparência e não ser no interior, na tua alma, de todo o vosso coração. Nós estamos entrando numa era, num momento que tudo é fácil. A gente está entrando em um período que tudo é razoável. Tudo é legal, a gente pode fazer tudo. Eu me lembro aqui nesta igreja que dobrávamos o joelho, a mocidade, e não tinha piso de porcelanato, nada disso não. Quem é daqui sabe disso. A gente dobrava o joelho. O grupo de jovens era grande aqui dentro e todo mundo tinha o mesmo princípio. Crente tinha uma identidade extraordinária. Você passava, era o cara da Bíblia, os vestidos longos, e a única coisa que se acontecia era no círculo de oração Deus se manifestar, gente, crianças sendo curada, criança sendo abençoada dentro da igreja, contando testemunho, os pais presentes, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Só que teve uma vez, essa semana ainda, disse assim: pastor, a Bíblia diz que a gente tem que ir para o mundo. Eu disse sim, isso é verdade, você tem que ir para o mundo, mas para trazer as pessoas que estão lá no mundo para fora. Irmão, como que a gente vai pregar o evangelho se o próprio Deus disse que nos enviaria ao mundo?
como que a gente prega se a gente não for lá, se não leva a palavra para as pessoas, se não diz para ela que existe sim uma porta aberta, se existe sim solução para a vida dessas pessoas? Como é que a gente faz? O departamento de mulheres fez um evento lá, que as pessoas pulavam o alambrado para aceitar Jesus como Salvador, e eu ficava olhando, meu Deus, o que é isso? O povo pulando, querendo aceitar Jesus Cristo. É uma área que tem muito secretismo religioso e aquele negócio todo, e simplesmente Deus começou a operar. Quando nós chegamos aqui em Aratuípe, a igreja só tinha uma, e a sede e mais uma. E começamos a trabalhar no Senhor, e as pessoas começaram a vir a aceitar Jesus como Salvador, e hoje, graças a Deus, nós temos para mais de 200 membros na igreja, e Deus tem abençoado. Filho, sabe por quê? Porque as pessoas entenderam a mensagem do Evangelho, que a arca ainda está disposta, e que a porta ainda está aberta. Se você crê, dá um glória a Deus. A porta ainda está aberta, mas ela vai se fechar. Ainda vai se fechar. Quem está dentro não sai, e quem está fora não vai entrar. Ou você está dentro ou você está fora. Não tem jeito, não dá para servir a dois senhores. Nós só temos um Senhor, único e suficiente para nós. Mas a arca vai ter que subir. Alguém hoje pode bater na porta enquanto a arca ainda está aqui. Abre a porta. Só que só entra quem estiver lavado e remido. A porta vai estar selada. Você sabe quantas pessoas talvez não tenham batido naquela arca para poder entrar? Porque era um meio de salvação. O único meio para se salvar seria na arca. Nem que ficasse pendurado. A arca não tinha janela pelas laterais. A arca tinha janela para cima. Levantai os vossos olhos para cima. A gente tem que andar nessa terra, queridos e queridas, olhando para cima. E se você quiser realmente entrar no céu dos céus, você precisa realmente desse aspecto. Então, quando eu encontro, a partir do versículo de número 13, ele diz assim: desta maneira farás. Não é do meu modo, é do plano dele, projeto dele, o que ele arquitetou, o que ele preparou. Para entrar no céu não tem que ser do meu modo, eu tenho que seguir aqui o plano. Eu tenho que seguir aqui o projeto, eu não posso mudar o projeto. Tem um monte de gente criando projetos de salvação diferente do projeto que Deus estabeleceu. A salvação parece que está de graça hoje, não pela graça de Cristo Jesus, mas todo mundo agora vai para o céu. Eu não posso falar, lá eu posso porque não tenho público, né? Mas aqui eu não posso falar algumas coisas que acontecem. Irmãos, todos os governos e todos os lugares de todo o mundo estão se reunindo com um propósito só. A pergunta é: e você tem propósitos? Porque os propósitos estão sendo feitos e vinculados. O problema é, a gente tem propósito. A igreja tem um propósito. Quer ver uma coisa? Você vai para lá, para o último livro da Bíblia. A gente está no primeiro. No último livro da Bíblia, em Apocalipse, diz assim, olha que interessante isso. E disse João assim, que ele teve uma visão. E ele diz assim: e eu vi o homem vestido de branco, e estava no meio dos castiçais. Só que entre isso ele vai dizer assim: olha, eu ouvi, diga comigo, ouvir uma voz que falava comigo. E era por trás dele. Agora olha que interessante. Só que João, quando ele ouve uma voz é de gente, de pessoas, ou é de objeto inanimado? Pessoas ou algum objeto? Se alguém falar, o pastor está aqui, se ele falar comigo aqui, eu vou ouvir só a voz, mas não sei que ele está lá. Eu vou ouvir a voz dele, mas se eu ouvir a voz, a primeira coisa que vem no meu coração é uma pessoa, não é um objeto. Só que quando João tem essa visão, ele diz assim: e eu ouvi uma voz que falava atrás de mim. Quando eu virei-me para ver, o que foi que ele viu? 7 candelabros. Aí ele disse: e um vestido de branco que andava no meio dos candelabros. E João diz que ele estava, mostra e revela que ele estava investigando, andando pelas 7 igrejas. Ele ouve uma voz.
Quando ele vira, a expectativa é alguém, mas ele não vê alguém. Ele vira para ver, ele vê 7 candelabros. 7 candelabros são 7 igrejas. Irmão, não existe esse negacionismo de que não precisa congregar. Deus construiu de Gênesis a Apocalipse a igreja para a gente ficar ali alicerçados no Senhor. Mas existe um negacionismo da palavra de Deus, que tem gente negando pontos principais da palavra de Deus para poder ter uma vida do jeito que quiser. Filho, só entra, só vai para o céu se estiver preparado. Noé, ele entra na arca, a arca sobe, ela começa a subir. À medida que a água sobe, o terror está subindo, a arca está subindo ainda. O terror está contribuindo para que a arca do Senhor esteja lá em cima. Se prepara para o dilúvio, se prepara para a tribulação, se prepara para a luta, se prepara para tudo isso, mas não perca no seu coração a ideia, e não só a ideia, ao projeto, e não só o projeto, mas a garantia que Deus nos ortogou, que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Tem gente ainda que está esperando arrebatamento. Eu já vi um monte de gente dizendo que isso não é mais nada, não existe, que não haverá arrebatamento. Haverá um arrebatamento, e pode ser nesta noite. A nossa preocupação lá em Aratuípe, onde a gente passa, é colocar no coração de cada homem, de cada mulher, a palavra de Deus dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Antigamente a gente não tinha nem folheto, a gente pregava o evangelho dizendo Jesus. A gente ia para a terra maior pregar Jesus lá em cima, a gente ia para a cordoaria pregar Jesus lá, a gente ia para tudo quanto era lugar. Era um rebanho de mulheres e homens que saíam em caravana e levavam o evangelho a todos os lugares. O evangelho tem que ser pregado. O dilúvio está chegando, a mortandade se aproxima, as coisas estão correndo um curso diferente do de Deus. Quer ver uma outra coisa? Filho, Deus não permitiu que Noé e a família construísse um leme na arca. Não, a gente não encontra um lemezinho lá atrás para fazer orientação, para girar para a direita ou para a esquerda. Sabe o que acontece? É porque Deus não quer que ninguém conduza ela. Deus não quer que ninguém conduza ela. Ela é dele, para ele, somente por ele nós entraremos nas mansões celestiais. Aí as igrejas em si, a gente passa assim, no oeste tinha igreja para cada tipo de crente. A gente foi para Pauapique, pastor, e lá tinha também igreja para cada tipo de crente que quisesse ser crente do jeito que queria. Mas não é assim que está na Bíblia. A Bíblia diz que existe um só caminho, e a Bíblia diz que esse caminho ainda é apertado. Não dá para levar a mamãe e o teu filho, mas dá para você ensinar o caminho ao teu filho. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Quer ver uma outra coisa que se extinguiu? Aqui não, mas em alguns lugares é a oração, aquele negócio que o camarada chegava lá, dobrava o joelho e chorava, meu irmão. Eu me lembro que nesses bancos aqui, quando era de chão batido, né? Aqui só Edson que sabe disso, que é o mais velho, né? Já está de cabelo branco. E aí a gente dobrava o joelho aqui jovem e era lágrima que caía. Tuc, 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 no círculo de oração de jovem. Que era no círculo de orações que crente era batizado com o Espírito Santo. Nós levantávamos e estávamos lá e depois saía para evangelizar. Esse é o princípio nosso, é o princípio da Assembleia de Deus, a gente viver isso. Sabe por que isso se esfria dentro de nós? E aí tinha dons, tinha visão, tinha todas essas coisas. E a igreja crescia. Um dos aspectos lá da arca, meu irmão, é que você só vai olhar para dentro. Porque Deus não quer que você veja o terror. Fica dentro de casa, fica na presença de Deus.
E o que vai ficar fazendo lá dentro? Dobra o joelho, vai queimar incenso para Deus, de manhã, meio-dia e de noite. Filho, eu aprendi uma coisa, eu todos os dias, eu venho para a igreja e fico aqui sozinho, aqui não, né, lá, né, claro, e falando com o Senhor. Teve uma vez, olha, não promete nada a Deus que você não consiga cumprir. E um dia, eu disse para Deus, Deus, todos os dias eu vou estar aqui, Senhor. E isso até hoje me impacta. Eu disse para Deus, eu vou estar lá essa hora, Senhor. Sabe que hora era? 5 horas da tarde. Não era parecida aquela hora que Deus descia para falar com o homem, na viração da tarde? Que coisa gostosa. Eu disse, não, Senhor, eu vou lá para o jardim. Adão perdeu a grande oportunidade da vida dele. Dele ter marcado, Deus marcou com ele um encontro. Deus deva ter marcado com você um encontro. Se ele marcou um encontro com você, não faz outra coisa, vai para o encontro. Aí há uns dias atrás eu já estava com esse ritmo e teve um dia que eu não fui. Era 5 horas da tarde e eu não fui. Eu tinha esquecido e aí foi. E o Espírito Santo chegou e falou. Aí eu fui no outro dia. No outro dia eu fui como se nada tivesse acontecido. E aí eu dobrei o joelho lá e eu estou falando com Deus, as lágrimas caindo. E aí o Espírito Santo falou, eu sozinho, eu te esperei. Você fez um acordo comigo. Eu te esperei. Quantos encontros se marcou com Deus e não fez? Irmão, a gente tem contato direto com Ele. A nossa salvação está atrelada à nossa fidelidade para com Ele. Nós somos propensos nesses últimos dias a fazer promessas das quais a gente não tem capacidade de cumprir. E das quais a gente nem quer cumprir. Porque a labuta da vida, esse desenvolvimento todo, a arca está sendo construída e já está navegando e você ainda está resolvendo algumas coisas da terra. Acabou a terra, esquece da terra. Nós temos que andar olhando para o alto, porque é de lá que vem a nossa redenção. Tem pessoas discutindo assuntos e coisas materialistas das quais não pertencem mais a nós. A gente não precisa disso. A gente não precisa. Isso não acontece apenas na nave da igreja, mas também com os pastores das igrejas. Acontece isso. Disputas, por exemplo. Santa Rita de Cássia, a gente teve muito problema com isso, porque pastores se levantavam como pastores para construir uma igreja, e o resultado era a igreja de Santa Rita de Cássia, o número de pastores e de crentes é muito pequeno lá, por causa da disputa para ser pastor. Todo mundo é pastor lá. E eu me lembro que quando eu tomei posse, o pastor Lima foi para lá, né? E o pastor Agnelson, nós íamos em 2 carros, e aqui em Nova Abrantes, Deus, ele revelou algo, né? Eu dormi, peguei no sono no culto, eu desci, eu superintendente, desci, e aí eu tenho mania de fechar os olhos e orar, eu apaguei, e eu vi uma estrada que do lado direito era um aspecto de trigo já maduro, do lado esquerdo também o pastor Lima e o pastor Agnelson ia na mesma rota, e o carro que eles estavam, não foi isso, pastor? O pastor se encheu do Espírito Santo, foi bem no mesmo lugar onde eu tinha visto essa visão, e pasmem, em Nova Abrantes, uma irmã estava pregando, eu estava sentado no primeiro banco, eu desci por causa que era a mulher que estava pregando, e eu desci lá para o banco, e quando ela chegou de lá para cá, eu desci, fechei os olhos, dobrei o joelho, e aí quando terminou o negócio, eu só descobri depois que eu acordei. E aí eu perguntei para minha esposa, filha, o que foi que aquela mulher falou, porque eu só ouvi o final. E ela disse assim, você estava dormindo? Eu disse, pior que eu estava. Só que naquela hora eu estava vendo a visão da igreja de Santa Rita de Cássia.
E na estrada, quando eles foram, foi um Pentecostes, foi uma bênção, algo extraordinário que Deus fez. Mas 3 anos antes, eu tinha ido lá e não sabia. E eu disse: Deus, se o Senhor quiser me trazer para aqui, mesmo sendo longe, pode me trazer que eu venho. Se nós vivermos os projetos de Deus e aquilo que Deus Ele estabeleceu. Mas o projeto principal de Deus é salvação. Ele manda construir uma arca, não é para ter um brinquedo, não. É para nos abrigar, é para que a gente possa ter um escape, para que a gente possa chegar. E hoje a arca é o Senhor, e hoje a arca é a igreja. A gente tem que parar de ir para a lanchonete no horário do culto. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de ficar dentro de casa fazendo um monte de coisa e esquecer de falar com Deus. Aí as coisas acontecem e a gente não sabe. Quem está dentro não sai, e quem está fora não entra. No arrebatamento, quem está dentro não sai, e quem está fora não entra. Alguém quer entrar aqui? Começa hoje, em nome do Senhor Jesus. Começa hoje rever a sua orientação, de que forma é essa orientação que você está tendo, o que você tem. Está na hora, irmão. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: chama essa pessoa junto, e diz: não, a gente vai junto. Vamos, vem comigo, eu vou te ajudar. Nós somos não só comunidade, somos uma irmandade. E o nosso vínculo vem do céu. A gente precisa ser salvo. A igreja precisa estar no lugar dela, na posição dela. A gente está agora num período aqui que a gente não pode nem falar muita coisa. Lá a cidadezinha é pequena e a gente não pode falar. O prefeito da cidade é uma maravilha, mas os propósitos são ruins. Aí me ofereceram na época, agora recentemente, a ferragem do telhado da igreja. Eu disse: muito obrigado. A igreja, a gente luta. Dízimos e oferta é para isso. Eu disse para o vereador e para os outros, não, obrigado, meu irmão. Só faça o seguinte: você não é vereador, fiscaliza. Faz essa cidade crescer, desenvolver. Pronto, acabou. Porque senão eu me contamino e a porta da arca fecha. Por causa de um telhado. Eu sou serralheiro, né, pastor? Eu mesmo fui lá comprar o material, eu já soldei todas as vigas. Ei, a gente não pode ter rabo preso. Por quê? Porque a gente não tem rabo. Pelo amor de Deus, irmão. A gente não tem, a gente é crente, a gente é lavado e remido pelo sangue de Jesus, e a nossa redenção já está próxima. Jesus está voltando, Jesus está voltando. As pessoas passam por mim: pastor, como está? Esperando Jesus voltar para ir embora dessa terra. Aí eles pegam e respondem para mim assim: e você está querendo morrer? Não, eu disse que eu estou esperando ele me voltar. Agora, se o meu corpo mortal não resistir, é eu que vou ao encontro dele. Que Deus em Cristo abençoe. Aí eu lembro de um hino, não é do tempo de vocês, não. Assim, ó. João recebeu das mãos de Deus as profecias com as santas previsões. Quem viver verá o cumprimento das revelações. A igreja pura, santa, imaculada, para as bodas do Cordeiro subirá. Mas está escrito: muitos neste mundo hão de ficar. Eu vou subir com Cristo para o céu. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir com Cristo para o céu, quando o Apocalipse se cumprir.
Todos conheciam? Ninguém? Eu vi vocês me acompanhando. Meus irmãos, a gente fala rindo e parece não ter muita seriedade. Mas como dissemos de manhã, como ouvimos de manhã, todos os acontecimentos do mundo estão dizendo que o Senhor Jesus está voltando. A gente conhece 22 países nesse planeta e a gente tem contato com algumas pessoas ainda desses países. E a gente também tem contato com os noticiários. É certo que hoje em dia não dá para confiar mais nos noticiários. Infelizmente, a mídia está maquiando os fatos com as cores que quer. Mas a gente viu e a gente vê. Há uma boa parcela da humanidade que está vivendo como se Deus não existisse, como se nunca fosse morrer, como se nunca tivesse que prestar contas dos seus atos aqui na terra. E parece que estão cegas e surdas para as intervenções da própria natureza, conforme a Bíblia mesma revela. A natureza geme, e Paulo disse que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E no contexto geral dos ensinos da Bíblia, essas calamidades provocadas pela natureza, trazidas pela natureza, são gemidos dela e são prenúncios de um grande julgamento que está para vir. Eu não posso dizer que o primeiro grande julgamento será o arrebatamento da igreja, mas posso dizer que o arrebatamento da igreja será um julgamento. O julgamento positivo para os crentes fiéis, que estão comprometidos com a verdade, com a retidão, com Deus, com os programas redentores de Deus, mas também será um julgamento negativo para aqueles que estão brincando. Como também será um julgamento negativo para aqueles que estão alheios, indiferentes a todas as pregações verdadeiras que a gente ouve, como essa que nós acabamos de ouvir. Porque quando a igreja for arrebatada da terra, o cálice da ira de Deus vai transbordar. Já está cheio, mas Deus está contendo porque a igreja ainda está na terra. E por causa do Espírito Santo do Senhor Jesus, que se move através dos crentes fiéis, e eles oram, intercedem, Deus está segurando o cálice da sua ira, apesar de a natureza não estar aguentando, a natureza está gemendo. Mas quando a igreja for embora, o cálice da ira de Deus transborda. E quem lê Apocalipse sabe que os acontecimentos que virão são dolorosos. Haverá um período em que as pessoas desejarão morrer, mas não poderão. Vão até pedir que os montes caiam sobre elas, mas não vai acontecer. Estou dizendo isso com esta veemência aqui, fazendo coro com o pastor Nestor, para dizer a você que é crente, seja mais crente. E dizer a você que ainda não fez a sua aliança com Deus, apresse-se. Como foi dito, a porta da arca ainda está aberta. Mas quando o grande dilúvio, que não de águas mais, dilúvio de água Deus não vai mandar mais sobre a terra, mas de fogo e de outros eventos virão. Então, quanto à porta, a gente diz a porta da graça, está aberta, entra logo. Escapa, salve, como disse Pedro, salvai-vos dessa geração má e perversa. Creiam no Senhor Jesus, arrependam-se dos seus pecados, convertam-se a Deus com todo o coração e Deus perdoará os seus pecados, transformará as suas vidas, escreverá seus nomes no livro da vida e lhes dará o Espírito Santo para que vocês permaneçam fiéis, firmes até o fim.
Só quero lembrar-lhes que se o Senhor Jesus não tiver voltado daqui até terça-feira teremos o nosso culto aqui de oração e doutrina. E nesse culto nós vamos trabalhar a lição que seria trabalhada hoje e não foi, porque nós modificamos em função da Santa Ceia e também para aproveitarmos a presença do pastor Abraham Robson. Mas terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui, se o Senhor Jesus não tiver voltado. Agora, quero lembrar também aos irmãos que teremos a programação dos 71 anos da igreja está de pé, caso o Senhor Jesus não venha, de 19 de novembro a 24 de novembro. E nós decidimos aqui na reunião ministerial que no dia 24, que será o domingo, nós faremos um batismo nas águas. Portanto, os irmãos que ainda não são membros, mas querem passar pelo batismo, já procura a secretaria, dá seu nome, porque nós já vamos convocar os candidatos para aquelas reuniões de discipulado, tá certo? Procure a secretaria da igreja, deem seus nomes e fiquem atentos aos avisos, porque nós vamos marcar aqui o dia ou os dias das nossas reuniões. Vamos ficar sobre os nossos pés. Nossa gratidão ao pastor Nestor por ter nos trazido a palavra de Deus. Nossa gratidão à sua esposa, a irmã Josi, e também ao Roberto. Roberto está servindo a Deus lá na portaria. Então, mas deixa eu saber, alguém entre nós ainda não tem certeza de salvação, mas quer ser salvo, crê que Deus ama, que o Senhor Jesus deu a vida por você. Tem alguém que quer fazer a sua aliança com Deus hoje e agora? Se tiver, dá um sinal aí com a sua mão. Ou vem aqui à frente para a gente conhecer você de perto e orar com e por você. Tem alguém? Lá na galeria? E aqui embaixo, todo mundo aqui já é salvo? Muito bem. Quantos ainda precisam das orações? Também eu quero convidar o pastor Agnelson para nos conduzir a Deus nesta oração e já já estaremos impetrando a bênção apostólica. Aleluia. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, na Tua presença estamos. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos Teus filhos que vieram para Te adorar nessa noite. Te agradecemos, Pai, pela Tua presença real em nosso meio. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor falou conosco nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado neste lugar. Te agradecemos, Pai, pela vida dos Teus filhos que também estão em casa, Senhor. Te pedimos a Tua bênção para aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curá-los. Para aqueles que estão se recuperando, Senhor, que o Senhor possa visitar e dar vitória a todos aqueles que estão precisando, Pai, de socorro nesta noite. Pai, te pedimos, Papai, em favor de cada um dos Teus filhos. Incluímos nessa noite, Papai, o pastor Edivaldo, que está se recuperando, que passou pela cirurgia. Te agradecemos que o Senhor é Deus que cura, que guarda e que abençoa. Pai, que Ele nos conduz em paz para nossos lares, Senhor. Guarda-nos debaixo da Tua potente e poderosa mão. Dá-nos uma noite de bênção debaixo da Tua proteção. Continua conosco. Nós Te adoramos e Te agradecemos por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com toda a igreja. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Igreja discipulada e avivada para o arrebatamento.